Olá, famílias! Sejam bem-vindos ao Bearcast. Eu sou a Miss Mari, coordenadora do Fundamental 1. E hoje estamos aqui com uma proposta bem diferente. Recebendo aqui a Miss Lívia, nossa diretora, e a Miss Andréia Martim, a treinadora do bloco de português da Maple Bear Central, que está aqui acompanhando a nossa escola essa semana. E vamos... Esse é o nosso primeiro podcast, hein, gente? E a gente trouxe a Andréia aqui, porque a Andréia já é a segunda vez que você vem conosco. Segunda vez que ela vem conosco. Sim. A gente já tem uma troca gostosa, ela nos deu essa abertura. E é aquilo, né? A pessoa oferece a mão, a gente quer o braço, a perna, tudo. Então a gente vai fazer uma troca. É um prazer, né? Conversar sobre educação, sobre alfabetização. E essa segunda vez na escola, é uma escola que é muito acolhedora, eu gosto muito. Então é um prazer a gente conversar. A gente ama receber você aqui, tá convidadíssima pra vir. E a gente procurou isso porque a gente, nessa fase de alfabetização que a gente trabalha muito bem aqui na escola, você também está sempre aqui para nos dar alguns direcionamentos. E eu, como mãe de uma menina que está nessa fase de alfabetização, eu pedi para a Mari que eu gostaria de participar, porque eu acho que a minha dúvida, às vezes as minhas inseguranças, as mesmas de muitos pais. Você já passou por essa fase também? Sim, também já passei, né? E me lembro muito também da minha fase de alfabetização, depois como professora. A gente retoma memórias, né? Dos nossos fazeres como professora e também como mãe, claro. Você tá, deixa só para as pessoas esclarecer, você tá como treinadora da Maple Bear há quanto tempo? Há pouco tempo, não faz muito tempo não, sou bem recente no programa. Há quanto tempo você está trabalhando com o português? Nossa! Acho que essa pergunta eu nem sei te responder. Eu fui formadora, né, fiz o Profa há muito tempo atrás, então foi uma formação muito específica em relação à alfabetização. Que legal. Fui coordenadora também do programa Brasil Alfabetizado, porque assim como as crianças, né, o processo de alfabetização é muito parecido dos adultos. E também fui coordenadora por muito tempo, numa metodologia muito parecida, né? Uma escola voltada para projetos, né, e que considera também um processo bem individual dos alunos. Então, eu venho aí há algum tempo na estrada dessa alfabetização. A expert da alfabetização aqui para nós. Imagina! E é bacana você trazer essa questão da metodologia, porque essa é uma das grandes questões, né? Porque quando a gente fala da metodologia canadense, todo mundo automaticamente associa ao inglês, à língua, né? Sim. E aí, como é isso no bloco do português? Como acontece essa metodologia Maple Bear que a gente ama tanto? Na nossa língua materna, né? Eu costumo citar a Emília Ferreiro, que é uma grande educadora, né? Ela faleceu ano passado, infelizmente, mas assim, uma grande pensadora, pesquisadora da alfabetização, interessada em como as crianças aprendem a ler e escrever. Ela dizia assim que as crianças tinham um péssimo hábito de não pedir permissão para aprender. Então, quer dizer, o processo de alfabetização acontece antes mesmo das crianças entrarem na escola, né? As crianças vão tomando contato com esse mundo letrado. Em casa, indo ao supermercado, passeando pelas ruas, olhando as placas, né? Então, assim, esse mundo diverso é cheio de escrita, desses símbolos. E as crianças, quando vêm à escola, cabe a nós, né, estimularmos ainda mais. A partir das histórias, desse ambiente alfabetizador da Maple Bear, né? Então, assim, dando nome a essas letrinhas, a esses símbolos. Então, acho que é maravilhoso, assim, né? A possibilidade da gente estimular ainda mais as crianças nesse saber. Deixa só pra gente deixar bem claro aqui, a alfabetização no Brasil, ela ocorre de que idade a que idade? Porque às vezes as mães comparam, porque tem o vizinho que já tá lendo com 5, outro tá lendo com 7, outro tá lendo com 6, com que idade começa? Lembrando que a gente sabe que cada um tem o seu momento, mas quando é que se dá formalmente a alfabetização aqui no Brasil? Tá, vamos lá. A alfabetização, ela começa a partir do momento que as crianças entram na escola, né? As crianças entram na escola e esse contato com o mundo letrado já é oferecido a ela, né? Então, desde muito pequenos, o SK, por exemplo, né? O SK é uma série que é um parênteses no programa, né? Ele é maravilhoso, e a expectativa é totalmente dedicado a essa frequência, essa sistematização em relação à língua, né? A alfabetização. Então, as sequências, que nome você
tem, o bichodário, né? O nome próprio como referência nessa série, a lista do nome dos colegas. Então, assim, o SK é uma série dedicada a isso, né? A essa frequência e essa sistematização, né? Em relação à língua, né? A essa escrita, a essas letras. Então, assim, e depois as séries seguintes, né? Que vai ampliando esse progresso para leitura e consequentemente, para escrita. Cada série tem as suas expectativas de aprendizagem, que é seguindo esse processo de alfabetização, né? Um percurso. O SK especificamente tem as suas expectativas, que é com as sequências, sistematizações e frequência em relação a o que se fala, se escreve, né? E as séries seguintes, elas vão, óbvio, né, complementando, né, e intensificando essas expectativas, né? Principalmente no 1 e no 2, tem uma rotina diferente que propicia essa construção, esse processo, né? Uma rotina que é muito honesta com a aprendizagem da criança, né? Porque é uma rotina que olha de fato para um processo individual. Tem momentos destinados para esse olhar individual, né? Então, assim, as crianças entram em contato com a leitura, tem um momento individual para isso a partir das suas hipóteses. Tem a gente chama de leitura guiada, né? Que é um acompanhamento individual do professor com o aluno, né? Tem um momento coletivo, porque as crianças também aprendem com o outro. Então, o que eu te diria em relação à alfabetização? Espera-se que até os 7 anos, até o final do Year 2, que as crianças estejam lendo e escrevendo com uma certa fluência. Perfeito. Essa eu acho que era uma grande dúvida das mães, porque tem mães que falam assim, mas X criança tá no SK, e que eu suspeita para falar do SK, que é um programa que eu já trabalhei, fui assistente do SK, amava trabalhar no SK. Eu lembro que até um cartaz a gente colocava só as marcas, né? Então eu falei assim, vocês sabem ler? Aí eles, a gente ainda não sabe, mas bem no comecinho do ano, sabe? A gente fala assim, aí a gente mostra tipo uma foto do logo do McDonald's, a gente, o que é isso? Eles, McDonald's! Aí mostra do Google, aí tem Minecraft, aí já entra nas coisas dos videogames, que eles já sabem, né? E aí depois do SK, que é uma muito gostosa, que eles ainda estão aprendendo, uns já começam a se arriscar um pouco mais que outros. Aí, às vezes fico pensando que às vezes algumas mães vêm falar pra mim, mas já tem, teu amiguinho já tá lendo ou não. Eu sempre falo, mamãe, cada um dentro do seu tempo. E outra coisa que eu acho que a Maple Bear faz, e você para poder falar isso também de 1000 vezes melhor que eu acredito que a leitura guiada, ela dá uma confiança muito grande na criança e uma assertibilidade, não sei nem se existe essa palavra, mas ela assim, fica muito assertivo pro professor conversar com o pai, onde que está a facilidade ou onde que está encontrando alguma resistência da criança ali, porque a professora é criança. Então, e a compartilhada com os amigos é aquilo que você falou, um amigo ensina o outro, um amigo completa às vezes uma frase ou outra, e eles se sentem protegidos ou mesmo resguardados ali com o amigo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então são momentos diferentes, mas de ocasiões extremamente especiais, né? Bom, a leitura na Maple Bear é algo que tem um currículo progressivo muito interessante, né? São estratégias diferentes, leituras diferentes com estratégias diferentes, né? E com objetivos muito peculiares. Então, assim, a leitura compartilhada é esse momento do prazer, né? A professora é um ato de afeto, porque as professoras emprestam essa voz, né? E vão tornando visíveis para a criança, vai tornando perceptível que o que se fala se escreve, né? Porque toda vez que aparece aquele lobo malvado, é bem naquela página, né? Então ela repete aquele uau do lobo. Então as crianças vão ficando encantadas com isso. E a leitura interativa, que é outra estratégia, né, da Maple Bear, é quando a professora também empresta a sua voz, né? E realiza perguntas sobre a compreensão, né? Então ela realiza alguns prompts ali, antecipando algum significado, né? Interagindo com as crianças. E agora o que vai acontecer, antecipando, né, os acontecimentos, então é bem bacana. A compartilhada, voltando um pouquinho, ela essa coisa das crianças terem consigo o livro, né, ler sem saber ler. Então só o fato, foi como você falou anteriormente, só o fato de passar o dedinho, né, passar o dedinho naqueles símbolos que eles ainda não decodificam, mas eles sabem que aquilo é escrita, então já é um saber, né, crianças muito pequenas já têm esse saber. E isso a gente pode começar a saber com os nossos filhos em casa. Desde 1, 2 aninhos de idade já vai passando o dedinho e lendo com o filho. Eu vou contar uma
vou contar a minha experiência como eu me alfabetizei. Então, eu sou a mais velha de 3 irmãos. Então, assim, meu pai se ocupava um pouco, né, comigo, porque minha mãe ficava com os outros 2 menores. E eu me lembro de ganhar do meu pai disquinhos, antes ainda dos CDs, né, e da fita cassete. Eram uns disquinhos coloridos que eram acompanhados de livrinhos, né. Então, assim, era como se fosse a professora fazendo a leitura guiada, a compartilhada, porque eu tinha o livro, né, e aí o disquinho, a historinha era alguém lendo a gravação. Disco de vinil pequenininho assim. Aquele coloridinho. Época. Então, aí o que acontecia? Tinha uma coisa muito interessante, que a cada virada de página fazia um barulhinho. Então, isso era um orientador para mim, que eu não sabia ler. Então, assim, a pessoa que gravou ia contando a história, eu ia passando o dedinho, e eu tinha esse desafio de ajustar o que se lê à escrita. Porque eu tinha que virar a página junto com a leitora, senão dava um descompasso. Sim. Outro sinal muito importante, uma outra marca que me orientava, eram as ilustrações. Que isso a Maplebear também faz, assim, lindamente nesse momento, né? Na rotina das crianças. Que é explorar esse título, explorar as ilustrações, né? Para ir dando significado àquela história. E aí eu fui indo, eu gostava muito de ficar naquilo, né? Eu lia, cada lado do disquinho tinha uma história. Eu me lembro especialmente de uma, que era da formiguinha que prendia o pezinho na neve. Então era um conto de repetição. Ó, sol que esquenta a neve, solta o meu pezinho. E aí aparecia um outro personagem, né, que queria soltar o pezinho da formiguinha. Enfim, essa rotina que eu passava o dedinho e essas marcas, né, as letras, iam me fazendo sentido. Toda vez que aparecia a palavra formiguinha, era a mesma grafia, eram os mesmos símbolos. E eu fui decodificando isso, né? E aí eu saía na rua com meu pai e falava assim, eu já sei que tá escrito ali. Ele falou, você já sabe ler? Eu falava, sim, olha lá tá escrito o quê então? Eu falava, farmácia, e tava escrito droga raia. Mas era isso, eu já tinha um saber, né, com 4 anos. Mas eu acredito que na grande maioria das vezes a gente começa com uma associação, né? Associação do que se fala tá escrito, e as crianças vão experimentando, né, como você deu o exemplo do McDonald's. E assim foi indo. Quando eu entrei na escola, e aí foi o final já do fundamental, não tinha vagas na educação infantil, né, no ensino público, tinham poucas vagas, então eu entrei já com 6 anos, eu já lia. Começou cedo, André. Eu já li. Nossa, eu já lia. Fui fazendo essas associações. E aí, quero escrever muito sabida. Queria sabida até hoje. E aí queria, né? Tinha desejo. Criança tem desejo, né, gente? É só a gente ir estimulando o que eles gostam de aprender. Sim. E aí, quando entrei na escola, veio uma fase. Antigamente se via a educação infantil como uma fase de prontidão. Então, assim, as crianças faziam exercícios de coordenação, era risquinhos, parecia teste psicotécnico, né? Risquinho pra lá, pra cá, zigue-zague. E aí, eu fazia, né? Então, vamos lá. Mas, ao entrar no primeiro ano, que era o ano da alfabetização, turmas de 7 anos, né? Agora começou a escola, né? E aí, quando começou a escola mesmo, o livro, não era dado livro para as crianças, não era oferecido livro para as crianças, porque partia-se do princípio que as crianças não sabem ler. A metodologia canadense, a metodologia da Maplebear, ela traz algo que assim, é lendo que se aprende a ler. Né? É oferecendo histórias, é dentro de um contexto, né? A escrita tá lá. Outro dia uma professora me perguntou até, e aqui que a gente faz com as sílabas complexas, né? Como se para aprender tivesse que ser uma sequência lógica. Não, é colocando as crianças para ler, passando o dedinho, estabelecendo relações, né? Então, onde está escrito família, o que pode me ajudar com o nome da Fabiana? Né? Então, assim, o bacana é isso, é estabelecer relação com a função real da escrita e da leitura, que é a comunicação, né? Então, acho que é um pouco isso. É mais simples do que a gente imagina, né? E mais complicado do que a gente espera logo. Não, tô brincando. Mas eu acho muito bacana, assim, hoje também eu vejo, às vezes, muitas pessoas querendo que as crianças leiam cada vez mais novas. Eu não vejo isso com um benefício tão grande, porque eu aprendi a ler e
na minha época, eu era alfabetizada na primeira série, Sim. com 7 anos, que seria o nosso Era year isso 2, mesmo. o nosso segundo ano Exato. hoje. Eu me lembro Era quando direitinho. começava. Eu me lembro direitinho, quando eu saí do pré, eu saí de um colégio e fui estudar em outro colégio. Eu saí de um colégio do município e fui estudar num colégio do estado. Sim. E a primeira pergunta da professora Silene, me lembro até hoje, ela fez assim, ó. E ela fez um monte de perguntas, a gente levantava o braço. Porque as perguntas, acho que era tudo sim, a gente levantava. Quem passeou nas férias? Sim. Quem andou de bicicleta? E todo mundo. Aí de repente falando assim, quem sabe escrever o próprio nome? Só eu. Aí sabe quando você vai baixando a mão? Sim, assim, morrendo acho de medo? que não era pra eu saber. Aí eu peguei e fui baixando a mão e ela falou assim, você já sabe escrever o seu nome? Eu já sabia. Mas eu sabia porque eu fui estimulada. Sim. Eu sou a mais nova de 4. Se era mais velha, eu sou a mais nova de 4. Então, os meus irmãos, minhas irmãs e meu irmão, eles acabaram me puxando um pouco. E minha mãe também, Claro. mãe de 4, já me colocou muito nova na escola. Sim. Então, eu entrei mais nova na escola. Então, pelo fato de eu ir até a lousa escrever meu nome, Lívia, todo mundo falou, não. Sabe aquele, ela já sabe escrever. Mas eu sabia escrever o meu nome e acabei. Hoje eu vejo, por exemplo, a minha filha, 6 anos, a gente tem um aplicativo aqui na escola, que é o aplicativo da Árvore, que é um aplicativo de leitura. Ela lendo e ela interpretando. Isso. Porque quando eu pergunto pra ela, não é aquela coisa de ler assim, a casa é azul. Aí eu pergunto, que cor é a casa? Ela vai olhar pra mim e falar assim, que casa? Ela leu, mas ela não interpretou, ela só falou as palavras, né? Então hoje eu vejo pra ela lê, a casa é azul. Aí eu pergunto, que cor é a casa? Filha, ela, azul? Ou seja, então assim, isso é dentro de um contexto, né? Para você ver, o processo de aprendizagem de leitura, né? Que a leitura antecede a escrita, né? As crianças primeiro aprendem a ler. Concomitantemente, a escrita vem, né? Mas a leitura é algo que a gente percebe, né? Que acontece com mais facilidade. Tem um processo aí interessante que tudo que a gente mais quer e deseja, né? O professor é ver seu aluno lendo, mas que ele leia compreendendo. Né? E não decodificando letra a letra, fonema a fonema, sílaba a sílaba, porque não traz a compreensão. Não ganha fluência, dificilmente ganha fluência e concomitantemente não ganha compreensão. Então, isso que você falou, né, que esse exercício da leitura, a partir de... E tem, junto a isso, as ilustrações ajudam, né? Então, por exemplo, tem lá o desenho de uma pantera cor-de-rosa, né? Então, a criança vai ler pantera, né? Cor de rosa, né? Então a gente traz antecipações na nossa leitura, isso é natural. Sim. Na nossa época, quando a gente era alfabetizado no Babebi Babu, como a gente aprendia de uma maneira mais memorizada, mecanizada, a gente ficava preso a essa decodificação. Então a gente ia ler, a gente fazia cor, de rosa, né? Rosa. Quando a gente lia uma frase ou um trecho, a gente já não tem fluência, dificilmente ganha fluência, então era árduo esse processo, né? Dificilmente ganha fluência e a compreensão, né? Então, você fica muito engessado, entre aspas, na fórmula, né? Por exemplo, igual você falou. E isso é muito interessante. Eu sempre brinco que aqui na Maple Bear, de uma maneira geral, nós, falando exclusivamente de nós agora, a gente vem quebrando tabus aqui na Maple Bear. Primeiro é o tabu do inglês, já trabalhado desde early ages, a gente começa aqui desde 1 aninho de idade. Aí depois da alfabetização nos 2 idiomas. Aí depois do Fundamental 2, se nós iríamos conseguir especialistas naquelas matérias e ainda por cima bilíngue. Aí agora nós estamos aí quebrando outro tabu, que é o do high school, que acredito que a gente já quebrou, porque nossos alunos tiveram notas excelentes no Enem, que eles prestaram. Tivemos 2 alunos que ainda não concluíram o 3º colegial, mas que já foram aprovados em vestibulares. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte de alfabetização em 2 idiomas.
se isso prejudica, se isso não prejudica, se isso é um tabu, se as crianças são livro aberto, como que é mais ou menos? Porque eu sei que muitos pais se preocupam. Muitos, essa é uma grande preocupação dos anos iniciais, principalmente, né? É muito pelo contrário, né? Eu acho um benefício gigantesco, né? As crianças, né, têm uma disponibilidade enorme para aprender, né? E eu acho que essa relação entre o que se fala, se escreve, são sistemas distintos, né? Porque a língua materna eles já têm oralmente, mas eles têm o desafio aí da língua escrita, né? E a leitura. E no inglês contribui, na verdade, porque quando eles estabelecem relação, o que se fala, se escreve, tanto no inglês como no português, eles vão estabelecendo a mesma lógica. A lógica é a mesma, né? Eles começam oralmente no inglês, porque eles não têm a língua materna, né? E aí, quando entram no JK, no SK, na língua materna, a gente vai para a leitura e para a escrita, porque não existe essa necessidade de se ensinar a falar, porque eles já falam, né, a língua. Mas, percebe? É um processo, e a lógica é a mesma. Eu acho que a grande questão, e eu acho que é, né, a cereja do bolo, é dentro de contextos significativos, né? Então, assim, a gente não faz ba, be, bi, bobu, que não tem um contexto. As sílabas não são compostas separadamente, né? Então, a gente lê textos. Então, assim, é lúdico, é criativo, né? É divertido. Então, quando as crianças percebem algo, elas descobrem, elas fazem, é tão bonitinho de ver, né? Parece que acendeu a luzinha na cabeça delas, né? Outro dia, olha, eu vou contar até uma passagem do meu filho, né? Também se alfabetizou nessa metodologia, né, que considerando as hipóteses de escrita. Então, assim, eles vão avançando, eles pensam coisas sobre a escrita. E o bacana é a gente considerar isso, né? E não partir todo mundo do mesmo lugar como não soubessem de nada. Porque quando eu entrei na escola e já sabia ler, poxa, é triste, me dá um livro de história, né? Ainda não pode? Como assim? Eu me lembro o meu filho fazendo um exercício que era uma lista de palavras sobre a festa junina. Então, as listas ajudam muito, né? As listas com as crianças pequenas, né? As listas sobre um determinado assunto, a gente chama de campo semântico, é muito interessante, né? Por isso que no SK tem tanto. Eu vou te interromper, mas porque eu quero que você, visto dando o seu exemplo, eu já quero que você já me responda essa outra pergunta que eu acho que você já vai fazer. Fazendo listas, por exemplo, de mercado, igual você e seu filho, é uma maneira de eu ajudar o meu filho meus filhos nessa fase de alfabetização? Como que um pai pode ajudar a criança? Então, em casa é algo muito bacana, tem que ser muito natural, né? Sem essa não é para ser escola em casa. Em casa, né? Em casa é para ser algo muito natural e assim, real, né? Com atividades reais. Então, ler é muito bom. Ler, né? O pai lendo, traz essa e valoriza a leitura, né? O pai servindo de modelo valoriza essa ação, né? Ele serve como um modelo bom. Né? Então, ler à noite, ler um livro, não quer ler muita coisa, ler verbetes sobre animais, curiosidades, informações, né? O que você quer saber sobre a raça do cachorro de casa, sei lá, né? E as listas, né? Lista, por exemplo, tem nas receitas de bolo, é muito bacana. Encontre na lista já pronta, coloca aí, vê pra mim, tá vendo? É uma coisa natural. Quantos ovos vão nessa receita? Onde tá escrito ovos, né? E aí vem o desafio, olhar a letra inicial, ou que letra termina, dependendo da hipótese, né, que a criança tem sobre a escrita. Uma lista de mercado, escreva para mim aí 3 coisas, quando já tá lá mais para frente, já tá escrevendo, escreva aí para mim 3 tá bom, sabe? E aceitar, né, a gente tentar aguentar, né, segurar a onda aí de não corrigir. Porque é a hipótese que eles têm. Às vezes, eles colocam uma sílaba para uma letra para cada sílaba. E é um processo. Porque eles estão pensando ainda na quantidade de letras que eu vou usar para escrever. Como o repertório ainda não é o total que eles têm sobre, por exemplo, o alfabeto. Eles podem ainda não conhecer todo o alfabeto. Mas se a gente pedir para escrever, eles vão fazer uso de algumas letras. Por exemplo, do próprio nome, do nome do colega, do nome da mamãe, do papai, né? Então, eles vão aí caçando o que já tem guardado dentro deles. Nas primeiras sondagens do SK, quando a gente faz, eu vejo que eles usam toda a linha, que eles acham que eles têm a obrigação de dar toda a linha, e às vezes eles misturam até números. Você sabe? Porque eles querem colocar. Aí você pega a primeira sondagem no SK, você pega a última. É maravilhoso ver o processo. Você vai ver palavra como azeitona,
azeitona. Eu ainda me lembro das palavras, assim, presunto. Sim, macarrão. Sílaba complexa. É isso. Eu até oriento tirar essa linha, por exemplo. Porque senão isso é uma intervenção. Eles acreditam que você tem que completar a linha. E aí ele vai enchendo de letras, né? E aí depende do... Quando a gente está fazendo a sondagem, que a gente fala a palavra, eles ficam olhando pra nossa cara, tipo, na expectativa da gente falar. E eu sempre falava assim pra eles, eu falei, pode falar, você quer que a Miss fale a palavra de novo? A Miss vai falar quantas vezes vocês quiserem. Tá, ó. A, Z, I, to, na. E a gente fala, pra eles entenderem também, né? E assim, é uma fase que eu acho muito fofa, mas uma fase que eu também gosto muito que minha filha tá passando agora. Sim. Como ela já está lendo, ela anda na rua olhando os outdoors pra ela poder falar, ali tá escrito tal coisa, ali tá escrito tal coisa. E tentando ler. E às vezes o carro passa rápido, ela não consegue terminar a frase que tava. Mas é uma maneira de estimular também, né? De ajudar nesse momento. O mundo diz coisas, né? Tá escrito, né? As ruas, as placas são símbolos e vão dizendo coisas e as crianças vão fazendo a leitura desse mundo. É muito importante. E eu acho bem bacana a gente deixar bem claro que, assim, as crianças exploram muito, é uma coisa muito da metodologia, essa questão de ser ativa, a criança sempre está explorando e deixar que isso aconteça, né? Não esperar uma leitura perfeita da criança e nem a escrita. Eu amo as sondagens, eu amo aquele meme que tem, se você conseguiu ler isso é porque você é um professor. Tá tudo errado, eu falo, gente. E a gente fica tão orgulhoso quando pega algumas questões e às vezes as famílias olham, aquilo não faz sentido nenhum e a gente tá morrendo de orgulho. Sabe porque o que eu gosto das sondagens? As sondagens, o que eu mais gosto é olhar para elas e dizer o que eles já sabem. Quais são as conquistas, né? Então, assim, outro dia tinha uma sondagem numa escola, nossa, bem inicial, de uma menina que fazia assim, ó. Ela imitava a letra cursiva dos pais, né? Dos pais, de alguém que ela já viu escrever. Então, escreve aí. Macarrão, né? É tão bonitinho de ver, porque assim, ela já sabe que a escrita é da esquerda para a direita, que tem um jeito de escrever, ela já sabe o que é escrita. Então, a gente considerar isso e partir daí qual é o encaminhamento para ensinar. Isso é uma excelente dica para os pais. Eu digo como mãe, porque assim, o que você falou, faça uma lista, ou uma maneira de incentivar sem ser naquela pressão. Escreve ovo. Não. Filha, olha aí na receita quantos ovos são. Aí a criança, ela vai ficar, mesmo que ela demore o tempinho, faça no tempo dela. Mas é uma maneira super legal do pai trabalhar essa alfabetização. E a gente não valoriza, como pai agora, como pessoa leiga falando, o fato dela saber que a gente começa da esquerda para a direita, que tem uma maneira de pegar no lápis, que tem, então isso assim, isso tudo tem que ser valorizado e isso tudo faz parte do processo de alfabetização. Faz parte do processo, por isso que eu falo, crianças muito pequenas já estão se alfabetizando. Sim. Né? Não tem uma idade cravada, o que você falou. A alfabetização começa a partir do momento que a criança está inserida, com letras, com livros. E às vezes a criança que vem para a escola, não sei, com 2 anos de idade, o pai já lia para aquela criança antes, para contar uma historinha antes dela dormir. Claro, já passava o dedo, assim, título da história. As crianças já sabem que ali está escrito. O pai conta várias vezes a história daquele mesmo livro. Sim. Né? Então, assim, ela vai olhando para aquele título e aquilo já vai fazendo sentido. Chapeuzinho vermelho, né? E aí, as crianças, é interessante, né? Que olhando para essas sondagens, aí as crianças começam a colocar 3 letras para escrever camelo. Aí você vai achando aquilo lindo, né? Porque camelo, a gente fala 3 vezes, né? Então, nós adultos sabemos que uma sílaba tem mais de uma letra, mas as crianças não. Então, assim, a primeira hipótese que elas têm é isso, é uma letra para cada um. E aí, não importa qual. E a partir dessas hipóteses de relação à escrita, eles vão ampliando. Depois eles colocam uma letra que tem a ver com aquela sílaba, que é incrível. Eu me lembro, me marca muito a palavra azeitona, porque a primeira vez que eu peguei uma sondagem de uma criança, eu fiz assim, A, Z, o T e o A. E a professora olhou aquilo, ela se emocionou e falou, ai, gente, que evolução maravilhosa. E eu olhei aquilo e falei, gente, será que eu tô olhando a mesma palavra que eu tô lendo? Porque até então eu não tinha noção dessa fase da alfabetização. Então eu olhei e falei assim, mas
Não que faz palavra que é essa? Não faz Ela falou, sentido. Lívia, azeitona. Hoje, se eu quero uma sondagem Jéssica, eu sei ler ela inteirinha. Exatamente. Se tiver um P, um N, um T, um O, eu sei que é presunto. Maravilhoso. Então, assim, mas na hora que eu vi, hoje, a gente já olha com outros olhos. Mas o que eu sempre gosto de falar muito, e que às vezes a gente tenta explicar para os pais, né, Mari? Que aquilo faz parte do processo, que a criança tá bem. E é um processo tão honesto com o saber, né? Porque, assim, parte do que ele construiu, né? Como aprendizagem, e não do que eu informei, né? Porque nem sempre, quando a gente informa algo, é entendido da mesma maneira. Sim. Então, antigamente, né? Assim, na minha época, que estamos aqui, né, gente? Todo mundo alfabetizado, e eu fui, né? Tive aí uma exceção em casa, mas na escola era o Babebi Babu. Sim. Né? E tem uma insistência, uma memorização de informações, né? Desconsiderando que a criança já sabe coisas sobre a escrita. Retomando aquele exemplo que eu ia falar do meu filho, ele é engraçado, ele e um amiguinho, eles tinham que escrever uma lista de coisas sobre festa junina. Sim. Então, eles já tinham escrito lá algumas palavras, né? Canjica, sei lá amendoim, e aí eles estavam no balão. Aí já tinham colocado o B e o A, e aí eles estavam lá, ão, como é que faz isso, né? A professora passou por perto e disse para o meu filho, nossa, João, teu nome te ajuda. Ó, João. Ele falou, pô, Renan, coloca aí, J-O. Você percebe? Então, assim, só a informação, às vezes, não ajuda. Então, quando a gente diz para as crianças, olha só, lo, se ela não tem a imagem dessa grafia, desse L-O, não adianta a gente ficar repetindo para ele várias vezes, lo. Ele não vai escrever L-O. Entende? Então, o que é mais bacana? É estabelecendo relação. Por isso que a Maplebear tem um ambiente tão alfabetizador. Não é simples, né? As coisas que estão lá nas paredes são fontes de pesquisa. Sim. Então, é assim, ó, você quer escrever... Ó, tinha outro exemplo tão bonitinho que eu vi. A criança ia escrever hipopótamo, né? O H já ficou... Ela tinha todas as letrinhas da palavra, né? Nas letrinhas móveis lá. As letrinhas separadas. Ela ignorou o H, ok, né? Óbvio. Sim. E ela começou. I, aí ela sabia, né? O I, pô. Ela pôs o pô e aí ela ficou pó. Olha só, ela acabou de escrever pô e tem que escrever pó. Olha que difícil a nossa língua portuguesa, né? Sim. E aí a professora disse assim pra ela, falou, olha... Sabe a parlenda do corre, cutia, na casa da tia, corre, cipó? Pode te ajudar. Vai lá na parede. E tava lá a parlenda. Com o dedinho, não sabia ler ainda, né? Mas com o dedinho ajustou, foi lá passando num texto que ele sabe de cor, né? Memorizado. Foi lá e corre, cutia, cipó. Pó. Ai, tem esse risquinho. Pó é assim. Foi lá e escreveu hipopótamo. Então, assim, é estabelecendo essas relações, né? Porque a língua portuguesa não é algo simples. Não. Banana. Como que nã e ná tá junto na mesma palavra? Banana. Então, né? Então, assim, só o som não garante, entende? Então, assim, a gente precisa estabelecendo relação com o da maneira como nós falamos, da maneira como nós escrevemos. Tipo, a primeira vez que minha filha foi escrever tomate... Ela escreveu com I no final, com certeza. E ela nem escreveu tomate, ela escreveu tomate. Tomate. Às vezes com I no final. Aí eu falei, tomate. Aí eu pensei, tomate, o que ela quer falar, né? Aí ela falou, mamãe, eu amo comer tomate. Eu falei, tá, tomate. Eu falei, filha, é tomate. Aí ela olhou pra mim, tomate? Eu nunca falei pra ela, você quer um pouquinho de tomate né, na salada? Aí ela falou, eu falei, filha, às vezes a gente fala de um jeito e escreve de outro. Mas o correto, a escrita correta é tomate. Sim. Outra coisa que eu também acho que a gente poderia puxar um gancho aqui, que é uma dúvida, é como que funciona quando a gente vai trabalhar essa parte de revisão com as crianças, de escrita. Isso é uma grande dúvida, assim, acho que principalmente depois que a gente concretiza a alfabetização ali, né, que as crianças já estão fluentes, aí começam as intervenções, não que não tenha antes, né, mas começa essa preocupação dos erros ortográficos aí, então vamos ajudar a explicar para os pais o quanto isso é mágico aqui na Maplebear. Vamos lá, esse assunto porque você sabe que a gente também tem um tabu de que a gente não corrige, né? A gente sabe que a metodologia não deixa corrigir. Não. A gente às vezes olha e fala, mas de onde veio essa informação?
informação. São tantas oficinas, tantos centros de correção. Então, eu acho muito válido. A gente às vezes faz vamos conversar algumas, um pouco a sobre gente se isso. une aqui de vez em quando com alguns canadenses para explicar. Mas aí nem todos os pais têm a possibilidade de participar, mas eu acho que você falando... Vamos tentar, vamos lá. Vamos. A produção escrita, né, a escrita, ela é algo... Como você disse, gostei, vamos puxar esse gancho interessante da forma correta de escrever, né? As crianças acabam de estabelecer aí uma relação do que se fala, se escreve. Só que depois a gente tem que vir com essa informação que tem uma forma correta de escrever, que não é a mesma que a gente fala. Olha que doideira, né? Pois é. Mas é um processo. Eles vão percebendo porque a leitura, quando o professor lê para o aluno, já é diferente, né? É diferente de um diálogo, de uma conversa. Sim, né? Então, com certeza. Então, eles vão percebendo que tem, de fato, uma forma correta de escrever, né? Os livros, as histórias trazem... É diferente da conversa, né? Do diálogo. E aí vem a produção escrita. Quando é feito desde muito pequenos, né? Desde o ano, né? A proposta aí do Big Book, da produção escrita. O mais interessante da metodologia da Maple Bear é o foco na comunicação. Então, assim, é bacana porque na nossa época tinha uma coisa de tema livre, né? Vamos fazer uma redação. Né? Tem uma jornalista, ela chama, acho que é Cristiane Gribel, ela escreveu um livro, chama Parágrafo, Pula uma Linha, uma coisa assim. E conta a história de um menino que chega das férias e aí a classe de 6º ano, né, Year 6, ali uma bagunça e tal, ela bate na mesa, entrega uma folhinha de linguagem e fala assim, podem escrever, redação, minhas férias, 30 linhas no mínimo. Poxa, né, mostra, eu me lembro muito de ter feito uma redação, minhas férias. Você acabou de voltar com a minha professora, quase peguei uma folha e comecei a escrever sobre minhas férias. E fiz como professora, né, assim, também fiz isso com os meus alunos. Sim. E a gente deixava de lado de fato, qual é a função da escrita, né? Eu escrevo algo, né, para alguém, né, por uma maneira de comunicação. Então, tem que ter um tema, tem que ter um destinatário, tem que ter um propósito, né? Então, a Maple Bear traz isso como uma bandeira, né? Uma prioridade, né? Um conceito de escrita. Então, faz muito mais sentido para a criança, para quem eu escrevo, o que eu escrevo, né? Então, as propostas, quando eles estão pensando no que escrever, eles desenvolvem esse tema, né? Então eles começam, minha querida família, quero indicar para vocês um novo filme que está em cartaz. Compreende? O tema traz esse repertório de escrita. E aí, né, o que eles escrevem, só de considerar os espaços entre uma palavra, tá vendo? Olhar para as produções e aí a gente identificando os saberes, né? Então, tem lá unidade de palavra, não tá tudo junto, né? Já tem conquistas aí nas suas escritas. A minha, quando começa a escrever, ela tá escrevendo, aí ela põe o dedinho para deixar o aí espaço. ela vai e continua escrevendo. Passa, põe outro o dedinho de novo, tá vendo? Ela tá considerando a unidade de palavra, fofo, né? E aí, eles vão identificando lá os conectivos e tal. Bom, e não são frases soltas. Eu lembro, na nossa época também era outra coisa, né? Escreva frases. As frases para quê, né? Comunica o quê? Para quem? Então, assim, é outra proposta. Mas são propostas mais difíceis, percebe? Assim, difíceis no sentido de construção. Tá construindo um saber, né? Tem pensamento aí sobre a escrita. Então, aí as crianças escrevem. Né? Vou chegar na revisão, tá, gente? Tô na proposta de escrita. A gente tá te acompanhando. Então, desde muito pequenos, eles têm esses momentos aí, desde o ano e vai seguindo. A revisão, ela tem etapas, né? Então, assim, você considera todos esses saberes e o professor, ele vai individualmente, vai lendo essas produções e vai fazendo propostas para que você volte no seu texto. Então, assim, não é um monte de marcação com a caneta vermelha dizendo aqui, ó, tá errado aqui, não tem sentido. Então, por exemplo, as primeiras coisas que a gente tem que garantir, como eu disse, né? A escrita também é algo de comunicação. A comunicação tem que ter coerência, né? Tem que ter sentido, tem que ter sequência de pensamento. Se eu tô comunicando algo a alguém, né? Tem que ter sentido, tem que ter sequência. Então, as professoras, olhando para essas produções individuais dos alunos, então ela vai considerando qual o foco, né? O que eu vou cuidar primeiro? Impossível uma criança, até mesmo Year 5, de primeira, escrever um texto sem nenhum equívoco, né? Porque, assim, o erro
é construtivo, faz parte do processo. Sim. Né? Então, assim, eu preciso ter hipótese sobre aquilo. Então, eu preciso errar para eu voltar, para eu corrigir. E a língua portuguesa, então, tem algo da língua escrita das palavras que tem uma frente, né, muito importante no Fundamental 1, que são as regras das regularidades. Então, tem regra, M antes de P e B, né? O LU no final das palavras, se for no plural is, L, se for, né, o plural com us, é o U. Então, assim, a gente vai aprendendo algumas regularidades com as crianças. Quando eu uso S, 2 S, R, RR, né? Então, as crianças estão construindo esses conhecimentos ainda, né? Entrando em contato com eles. Então, é muito possível que eles ainda cometam equívocos. Né? E a gente vai voltando nessas produções, dando oportunidade que ele erre e reflita sobre isso, né? Então, o bacana, até mesmo no Five, mesmo que já está garantido tudo isso, às vezes não fica bem escrito no sentido da belezura. Por que a gente usa os adjetivos? E aí entra também o ensino da análise e reflexão da língua, né? A gramática em si. Porque é dentro das produções, é dentro dos contextos. Então, onde eu uso o adjetivo? Para que eu uso o adjetivo? Então, assim, antigamente, eu estou fazendo muita referência antigamente, mas para ir explicando um pouco como a gente vê o ensino hoje, né? E o da metodologia da Maple Bear. Então, por exemplo, os adjetivos. Antigamente se dava uma lista de substantivos e a gente preenchia essa lista colocando adjetivos, né? No contexto, o adjetivo precisa ter a ver com o texto, né? Ele precisa ter uma coerência ali, uma conexão. Então, eu tô falando de uma fada, né? Então, assim, tem adjetivos para fada naquela história. Fico pensando, né, que tem bruxas que no final ficam boas. Ou eu lembro de trabalhar com uma turma de Year 4 e a gente leu As Viagens de Simbal ao Marujo. E a proposta é 7 viagens. E aí eles tinham que escrever uma de autoria, a última, a 8ª. E aí a gente, como estava trabalhando os adjetivos no texto, identificando e tal, eu me lembro de eu pegar tão pesado com as crianças em relação a isso, e eu insistia que precisava ter os adjetivos, que essa que ficou exagerado no sentido assim. Tinha histórias, quando eu fui ler, o coqueiro com o tronco marrom, folhas verdes e o corpo com água dentro. Já que você quer adjetivo, toma adjetivo. Mas assim, é fazer um bom uso. Então, por exemplo, as apreciações dos textos, então como eles leem muito, as professoras vão chamando atenção para isso. Olha os objetivos usados por esse autor. Olha, esse autor não usou tantos, faltou detalhes, compreendemos a história. Então, não tem como, por exemplo, ler um conto de assombração sem ter adjetivos apropriados para isso. A casa, e isso vai trazendo uma ampliação de vocabulário maravilhoso. Exatamente. E quando a gente fala da revisão, não são só os erros ortográficos, é trazer a criança a refletir mesmo. Falta detalhes nesse texto? O que mais? De onde surgiu esse personagem? E instigando a criança, porque muitas vezes ela está focada tanto no objetivo do texto, que aquele erro ortográfico foi algo que a criança não percebeu, mesmo sendo pontuado pela professora, que a gente tem ali word wall, a gente tem as legendas de correção, mas às vezes a criança trouxe algo que ela, a percepção de que faltava um detalhe, o texto não estava coerente, que essa revisão às vezes faz mais sentido, é muito, muito válida para a criança do que aquele errinho ortográfico que depois a gente percebe que em outros textos a criança não cometeu aquele erro ortográfico porque ele estava muito preocupado. E é interessante que às vezes mães lá do início do Year 1 nos procuram aflitas querendo saber, meu filho está escrevendo tal palavra errada. E eu lembro muito de uma formação que você fez no primeiro semestre que fala, pensa no Year 1, a gente propõe um tema, um público e eles têm que desenvolver. Tadinhos, né? Tem que pensar em tudo isso, ainda escrever certo. Não é a hora da gente fazer essa correção. É só a gente se colocar 1 minuto no lugar deles, né? A primeira coisa quando... O autor nunca de primeira tá bom o texto. Né? A gente, qualquer coisa que a gente vai escrever, a gente volta, a gente revisa, a gente muda, né? Primeira coisa, eles estão preocupados em garantir esse sentido, essa sequência dos fatos. Então, assim, eles não estão muito preocupados com a escrita correta das palavras. Então, nada mais justo que, na volta, depois que eu coloquei minhas ideias lá, eu volto e me preocupo com a escrita de palavras, né? Por exemplo, os pequenos também colocam muito como a gente fala, tá no texto. Então, eles cometem, por exemplo, muitas repetições. Aí...
Aí, ele, e o personagem disse. Então, as repetições são chamadas a atenção para eles melhorarem isso na escrita, né? Eles cometem erros assim, ó, tem que, tudo junto, né? A palavra muito, eles colocam N, porque quando a gente fala o N parece que vem muito. Eles escrevem com muito, N. Né? É. A minha escreveu muito Eles escrevem, né? Então, assim, só muito. Aí quando eu fui olha, isso é maravilhoso. Até estranho quando eu fui falar devagar. Porque eu fui falar devagar pra ela como se fosse um sondagem, sabe? Eu falei, filha, muito. Vai além, entende? Do correto, assim. Porque assim, ela tá pensando sobre a escrita, caprichando, inclusive. As coisas que eu fiquei com medo de eu ter escrevendo muito errado, faltando um N. Isso. Então, assim, revisar textos até os grandes, os maiores. Sim. Né? Então, assim, é uma prática da escrita, após a escrita, você revisar seu texto. Né? Com focos diferentes. E é uma coisa sensacional, né? Assim, até o Fundamental 1, até o Year 5, tem um foco muito grande nos procedimentos. Então, procedimento é algo a ser ensinado, as crianças precisam aprender. Então, revisar texto é uma tarefa árdua. Sim. Voltar no seu texto, organizar um parágrafo, deixar aquela ideia comunicável para alguém, é bem difícil, né? Então, assim, é algo também que é processual. Né? É um caminhar de cada um, né? Mas, assim, tem que ser muito valorizado, né? A escrita. E deixa eu já pegar um gancho que você mencionou sobre a gramática. Eu acho que tem que ser algo que a gente tem que destacar nisso. Sim. Porque eu tô aqui há quase 12 anos, sempre fui do bloco de inglês. Quando eu conheci o bloco do português, aí eu fui... E eu ouvia muito falar das oficinas. E quando eu entendi a proposta das oficinas, gente... Faz muito sentido. Eu não sei, eu sei que eu falo que todas as partes do programa é minha favorita. Mas hoje vamos falar que as oficinas... Sim. Porque eu acho muito, muito interessante como a gramática é trabalhada de uma forma tão natural dentro de textos... Sim. Vou deixar ela falar, porque é muito lindo. E o conceito, e como assim, a ideia, né? A nossa intenção, a nossa expectativa é que os conceitos sejam construídos. Vou dar um exemplo. Eu já vi numa sala de aula, a professora ir direto para o conceito. Então, ela perguntou, o que é homônimos? As crianças nunca ouviram falar nessa palavra, né? É difícil a gente conceituar. Uma outra aula de uma outra professora, ela começa a colocar na lousa manga. Então, manga camisa, manga fruta, sei lá, as crianças, e começa a tirar deles. Gente, eles têm repertório sobre isso. Eu aqui não tô conseguindo lembrar de outros exemplos, mas eles... E é no Year 4 isso daí. Exatamente, eu do Year 4. Eu sei que é no Year 4 porque eu sou homônimos com meu filho. Exatamente. Eu tô tentando manga aqui também. Os homônimos, na verdade, eles aparecem lá no 4. E aí, quando que você... isso. Tá vendo? A forma de condução pode ser essa, a gente começa pelas palavras. Olha só, gente, vocês sabem que tem isso? Olha só, manga. Trem pra mineiro é um homônimo que dá pra qualquer... Então, junta serve com qualquer pra palavra. E aí, né? Aí, chegar no conceito. Então, palavras que escrevem da mesma maneira e têm significados diferentes, chamam homônimos. Pronto, vocês construiu o conceito com eles. Isso entra no caderno de descobertas, pronto, porque faz é algo que as famílias veem assim. Perfeito. Mas como assim? O caderno de descobertas é exatamente para a professora propor isso, né? Então, assim, essas palavras iguais, eles entendem que isso tem um conceito, que isso tem um nome. E isso constrói caderno de descoberta. Porque eles descobrem antes, igual a gente em escola, apresentava o conceito, a gente tinha aquele monte de frase para ficar analisando. E hoje não é assim, não são frases. E aí eles vão identificando isso. A professora de Year 4 no inglês também tem os homônimos. E aí dentro dos livros a gente traz propostas para as crianças identificarem ali naquela história. Então vamos ler o Magic School Bus. Vamos fazer uma lista de homônimos que a gente acha nesse livro. Vamos fazer uma lista de... Isso faz tudo sentido para eles. E assim, a função que isso tem, né? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, tem um texto, tem Chapeuzinho Vermelho como personagem e Chapeuzinho Vermelho, né? Como objeto. Como objeto. E aí, assim, escreve com letra minúscula e por que o outro escreve com maiúscula? Vai fazendo sentido o conhecimento, entende? A gente vai como se uma coisa fosse puxando a outra, né? Eles vão se complementando. Você vê, desde o SK vem um conceito gramatical, que é a letra maiúscula e a minúscula. Quando eles escrevem o nome, o bichodário, todas as palavras do bichodário, letra minúscula, substantivo comum. E a gente tem que dizer isso para as crianças, sabe? Vamos lá, gente, nome de quem
quem nós vamos escrever agora? Ah, vamos escrever o nome do Paulo. Letra maiúscula, né? Eu gosto muito do que nome você tem, porque a gente trabalha com o nome da criança e dos amigos, que eu acredito que é o primeiro porto seguro da criança. A primeira referência de escrita. Exatamente. Desde o SK, desde o JK, na verdade, né? A gente já vai muito, mas assim, no SK, eu acho que isso fica bem amplificado quando a gente trabalha no que nome você tem. Porque a gente trabalha muito com o nome da criança. Quando eles vão escrever qualquer coisa, eles falam, às vezes, essa tem no meu nome. E às vezes é a última, é a do meio. Eles vão identificando. Às vezes não sabe o nome da letra, mas aí eles muito pequenos falam, essa tem no meu nome. Conheço essa letra. Às vezes a gente tem alunos que têm um nome tão extenso que eu falo, essa criança vai estar alfabetizada. Quando ela escreveu o nome dela completo, ela já está alfabetizada. Exatamente. Tem todas as letras ali, isso. né? E falando em letras, vamos falar um pouquinho, assim, de uma questão muito grande, a cursiva. Enorme! Muito usada no Brasil, diga-se de passagem. Só no Brasil, inclusive, né? E assim, né, ela virou uma referência sobre sabe ler ou sabe escrever, né? Um divisor de águas aí. E não é bem isso, né? A gente prioriza a letra de imprensa, porque a letra mais usada é a letra que a gente lê, né? A letra que está nos impressos de tudo. Sim. Né? Então, é mais fácil para a criança. Né? Os livros de literatura, mesmo das crianças bem pequenas, tem aquele caixa alta todo com letra maiúscula, mas a maioria traz a letra maiúscula e a minúscula. Que é isso, né? Qual é a informação correta? Né? É a letra de imprensa, onde diferencia lá a maiúscula e a minúscula. Sim. Enfim. A letra cursiva é algo muito brasileiro, né? Sim. Algo muito brasileiro, que a gente não vê isso nos outros países. E é uma forma de grafia que vem um pouco dessa prontidão que eram esses exercícios que, inclusive, eu fazia, né, na educação infantil. Dizem, né, que é para uma agilidade. Porém, para as crianças que já escrevem na imprensa e são alfabetizadas com a imprensa, porque existe a necessidade na alfabetização de pensar letra a letra, né? Então, impossível trabalhar cursiva. A cursiva é toda junta, ela é grudadinha. Então, assim, a criança que está pensando na quantidade de letras, qual letra colocar para cada som, fica impossível a alfabetização. Então, na Meipuber, a gente apresenta a letra cursiva, sim, ainda, né, como uma informação, né? Ainda se faz uso, mas após há uma alfabetização. Porque aí a criança não está pensando mais sobre isso, né? Então, aí tudo bem fazer essa grafia diferente. Mas algo que a gente precisa. Porque às vezes os pais chegam aqui para nós, às vezes foi no centro da cidade, tá escrito lá salgado, na letra cursiva, sim. Aí o pai fala pra criança ler, a criança fala, nossa, eu não consigo ler o que tá escrito ali. Automaticamente o pai fala, meu filho não foi alfabetizado, então ainda tem esse... Né? Porque ele tá sendo alfabetizado com uma outra lógica, né? Outra concepção de ensino. Né, pensando letra a letra. Então, assim, só depois da alfabetização, aí sim se apresenta essas letras que se unem, né, e hoje em uma a gente palavra. Tem a letra cursiva aqui no contraturno, né? A gente tem a letra cursiva, porque eu acho que é algo muito, muito da cultura brasileira, né? Um pedido de várias famílias, mas eu acho muito bacana. Como é trabalhado, é apresentado a partir do year 2, né? Sim. E aí, a criança tem que se sentir à vontade. Sim. Eu lembro que teve uma época na escola que eu fui obrigada a escrever com a letra cursiva. Eu fui alfabetizada com a letra caixa alta, com a letra palito, né? E eu lembro a dificuldade que tem isso. Então, hoje, a criança... O que nós queremos da criança? Que ela produza um texto, que ela saiba ler. Usar a letra cursiva não diz se a criança é alfabetizada ou sabe alguma coisa. Acho interessante reconhecer, importante trabalhar, e é legal enfatizar que nós trabalhamos, mas a criança é livre para escolher a melhor forma que ela vai se comunicar. É isso que você falou, a escrita precisa estar comunicável, né? E a gente dá valor no conteúdo da escrita, né? Essa coisa de bonito, feio, né? Eu acho que tem que estar legível, tem que estar correto. E a letra cursiva é algo que exige um movimento, né? E é árduo ali. Tem que ter uma bela de uma coordenação. Tem que ter. Eu me lembro de fazer muito caderno de caligrafia. Você vê, ó. E é uma aprendizagem de coordenação. Porque se ela já tá alfabetizada, não diz ali o saber sobre a escrita, né? Exatamente. Não diz. Não diz, né?
Eu acho assim, vamos pensar que os pais estão vendo a gente, né? E eles sempre questionam assim, como a gente pode ajudar em casa? Então vamos separar por tópicos pra gente não se perder, porque a gente gosta de conversar. Vamos dizer... Tá bom aí, Gabriela, até então. Vamos dizer ali as famílias que querem ajudar no processo. Deus, nós já não fomos? Não, mas assim, só pra gente voltar tópicos assim pros pais. Vamos dizer, a criança... Eu não disse nada ainda. Não, a gente falou tudo, A gente só quer fazer um resumo agora. Tá, resumo pensando assim, só pra finalizar pros pais, né? A questão da leitura. Então assim, de um jeito bem simples. O que eles podem fazer em casa que ajuda bastante, assim, o pai não tem que alfabetizar a criança, não é? Mas assim, eles gostam, né? Nós temos famílias bem participativas que querem mesmo ter esse momento com a criança. E aí, na hora da leitura, que dica legal para que não exceda o limite, assim, do que a criança consegue fazer, né? Eu quero dar uma dica legal, que eu fiquei sabendo quando eu trabalhei no SK. Parece boba, mas ela é extremamente boa e você ela aqui. Passar o dedo na hora que estiver lendo um livro para o filho, independente da idade da criança. Exatamente. 1 aninho de idade, a gente tem o programa de leitura do ensino infantil, que toda sexta-feira a gente manda um livrinho para casa. Sim. Justamente para fazer, primeiro, do momento daquilo da leitura ser agradável. Isso faz toda a diferença. Você, mais do que ninguém, sabe o quanto a gente trabalha, e agora os pais também estão sentindo, o quanto a gente trabalha a leitura dentro da Maple Bear, o quanto a leitura é um braço importante na metodologia canadense de ensino e também na alfabetização. Então, eu acho que uma dica, passar o dedo embaixo da palavra que você está lendo. Por exemplo, roteiro. Explorar o livro antes, né? Antecipar, né? O que pode acontecer na história. Conversar sobre a ilustração, né? Ouvir as crianças sobre o que eles acham que vai acontecer. E passar o dedo é você emprestar a voz para um não leitor. Então, assim, é de verdade um ato de afeto, assim. Porque vai desvendar um mistério de algo que eles não conseguem fazer sozinhos. E já estamos ajudando na alfabetização. Total. Outra dica que eu queria saber, por exemplo, quando a criança tá... O que faz uma criança ler melhor? Isso eu acho muito interessante. Isso é uma pergunta que eu faço, porque eu também, antes da gente começar o podcast, a gente estava trocando um pouco aqui as ideias, porque eu vejo que a minha menina ainda lê, entre aspas, robotizado, né? Então, por exemplo, olá, tudo bem com você? Sim. Às vezes esquece das pontuações, eu falo para ela, filha, na vírgula você respira e assim por diante. Aí eu já pego uma outra criança que tem 9 anos, então ele já fala, olá, tudo bem com você? Sim. E aí vem aquele cantado no final para mostrar que é um ponto de interrogação. Isso quanto mais ler, mais vai aprendendo, isso vai vira-se natural, né? Sim, é assim, né? Aprender a ler é lendo, né? Aprender a escrever é escrevendo. Não tem uma fórmula mágica, né? Então é exercitando mesmo, exercendo exercendo é fogo, né? Exercitando a leitura faz com que as crianças ganhem essa fluência, né? Então, assim, eles vão ampliando um repertório de vocabulário, de palavras, e aí essas palavras vão fazendo parte do repertório pessoal de cada um. Então, eles vão começando a fazer uso. Quando eles batem o olho, já conhecem aquela palavra, a fluência vem. Eles vão falando mais rapidamente, né? Então, assim, é um processo mesmo. Então, ela vai ficar um pouquinho mais robotizada ali, porque ela tá muito preocupada em acertar o começo, o meio e o fim daquela aquela palavra, né? E aí tem uma coisa dessa compreensão, né? Então, quando vem uma palavra que eles não conhecem e tá um pouquinho mais difícil, bacana uma parada. Vamos lá, vamos ler primeiro aqui juntos? Interessante. Você lembra? Interessante. Tá, agora vamos começar de novo. Você já sabe que essa palavra aqui é interessante. Agora vamos pôr ela aqui. Quando vem aquela palavra, eles já fazem assim, empoderados. Interessante. Né? Eles vão falando um pouquinho mais agilizado ali. Então, assim, é mesmo essa frequência. É um exercício diário, né? É como ir pra academia. E valorizar também a criança por todas essas conquistas que ela já tem tido, né? E são conquistas, né, gente? É árduo. Aprender a ler, né? Dispõe ali um momento de foco, de concentração, né? Estabelecer essa relação, né, com esse código. Porque é desvendar um código, né, gente? Então, assim, as sílabas complexas, né? Toda vez que aparece peixinho, e aí vê esse diminutivo em outras palavras,
falava, agora eu já sei, né? Então, assim, é ir desvendando os mistérios desse sistema de escrita. E aí, vamos ali na escrita também, né? Eu sei que na sala de aula a gente tem todo esse preparo, esse olhar pelo que a criança faz, mas eu entendo também a angústia das famílias quando, né, sentam para fazer uma tarefa e a criança escreveu alguma palavra, né, que tá errada ali, mas eu posso falar que tá errada, eu posso falar, filho, não é assim. E eu lembro sempre uma frase unânime de treinador, dica para os pais: a borracha do aluno nunca é do adulto. Então, assim, deixar o adulto. Eu chorei. Sempre, essa dica. Eu adorei, mas eu me senti culpada como mãe agora, hein? Porque, assim, a gente tem que pontuar, falar pra criança, mas ele tem que se apropriar desse erro. Sim. Ele tem que entender, né, que aquilo é um erro pra apagar. Ontem eu apaguei uma. Olha lá. Você sabe que eu gosto vegetais, ela pôs com J. Eu falei, filha, vegetais mas não olha é com que J. bacana, tá dentro, né, do som. Super. Não, e no plural, vegetais. Então, olha o IS no final, né? Então, tá vendo? A gente tem que olhar para aquilo que tá me sentindo mal. Eu também gosto de dizer para os professores que, assim, bom professor não é aquele que tem as melhores respostas, mas sim as melhores perguntas. Então, eu acho que nesse caso, Mari, tem essa coisa também de fazer perguntas em relação à escrita. Em vegetais, será que tem um outro jeito de escrever? Será que tem alguma letrinha que a gente pode mudar? No caso da palavra vegetal, talvez a gente tenha que ir pro dicionário, mostrar para ela, né? Porque o som do J e do G, nesse caso, é idêntico. Né? Então, assim, vamos procurar essa palavra no dicionário, então vamos junto construir esse conhecimento, né? Então, apagar e mostrar a forma correta não leva a criar, porque a lógica não muda só com a informação, né? Muda com uma comprovação, né? Só o pai dizer ou só o professor dizer é momentâneo, né? Então, assim, tem que partir da possibilidade dele. Então, assim, às vezes é interessante com os mais velhos, por exemplo, fazer uma marcação no início da linha. Olha, nesta linha aqui tem alguma palavra que a gente pode escrever de outro jeito. A criança volta na sua escrita, vai olhando palavra por palavra e fala assim, eu acho que aqui é com S. Ou aqui é 2 S, né? Então, assim, são momentos de construção de um saber. Então, voltar nossa própria escrita, né? E assim, ó, é diário, é gradativo, dentro das suas possibilidades, né? Claro, também trazendo a informação. Bacana, porque é assim na sala de aula, né? A gente mostrar para as crianças. Acho que em casa é a mesma coisa. Será que tem outro jeito de escrever? Será que é assim? Então é fazer perguntas sobre a escrita. E né? sempre pensar, tem palavras que realmente a gente precisa ir lá no dicionário, porque tem palavras que são super complexas. Ou ler como tá escrito. Também ajuda muito. Pedir pra criança ler. Isso, leia a palavra do jeitinho que tá. Né? É difícil quando o som não ajuda, né? Casa, por exemplo. Mas, assim... Tomate também não ajuda. Tomate também não ajuda. Mas tem algumas palavras que quando as crianças voltam e elas próprias leem, elas corrigem, né? Elas corrigem, elas revisam. Eu gosto muito dessa coisa de rever. Né? Revisar. E algo que mesmo depois de adulto, quando você escreve, você manda um e-mail, você revisa o seu e-mail para ter certeza se não tem nenhum erro de concordância. Isso é outra coisa bem interessante, né? Que todo Fundamental 1 tem algo, um investimento grande que é nos procedimentos. Aprendizagem de procedimento. Então, assim, saber escrever um texto, né? Muda de linha ao final da... Né? Usar o parágrafo, fazer um resumo, escrever uma produção garantindo a sequência lógica, são procedimentos. Tem criança que quando está escrevendo o seu texto, a hora que ela se distrai, tira o lápis do papel, ela não volta lá no começo da frase e continua escrevendo. Quando continua a escrever, elas repetem assim, ó, uma do ladinho da outra as palavras, inclusive. Por quê? Elas não têm ainda desenvolvido esse procedimento de escrita, né? Não tem parágrafo, é aquele blocão, né? Não usa pontuação. Gente, as crianças estão aprendendo. Então, assim, é extremamente complicado propor uma produção de texto e dizer, cuidado com os erros ortográficos, cuidado com a paragrafação, use a pontuação, garanta o diálogo, cuidado com os adjetivos. Gente, é quase... né? Nem autores de livro eu acho que garantem tanto assim uma escrita correta, entende? Então, assim, é um momento mesmo de construção. Por isso que a nossa metodologia tem lá o rascunho, né? A primeira, né? Tem o organizador primeiro. Tem lá o planejamento sobre o que vai escrever, uma primeira versão, né? Pra gente ir garantindo esses saberes, né? E, de novo, é honesto, né? Assim, partir do que eles sabem pra gente ir construindo. É uma construção.
É muito bacana. É lindo esse processo. Dá pra gente ficar aqui umas 5 horas Eu conversando. adoro acompanhar a alfabetização da minha menina. Eu adoro acompanhar o meu menino que já está alfabetizado. Eu acho lindo quando eu vejo que ele, com 9 anos, já está, na verdade, até mais novo. Ele já estava alfabetizado no inglês e no português. Que maravilha. Eu sei que é uma dúvida muito grande dos pais quando a gente fala de alfabetização nos 2 idiomas, mas o que eu posso ver é que para os meus filhos foi extremamente benéfico. Não vi nenhum momento dificuldade para os dois. Eu vejo, na verdade, às vezes eles começam a... Uma coisa que foi muito bonitinha, minha filha, ela é a palavra senhor. Aí ela começou, ela não sabia se ela estava lendo em inglês ou em português, ela falou Sam. Aí ela, Sam, senhor. Senhor. Tudo Senhor. bem. Aí rapidinho ela saiu do inglês e foi pro português. E tá tudo bem. Isso é uma criança bilíngue. Exato. Ela vai ler naquele idioma que ela acha que vai ser. Ela percebeu que não é, ela voltou E ela pro vai outro. adequando. Com uma naturalidade muito grande que Isso. estávamos eu e a Thaís, que é a coordenadora do infantil. Sim. Uma olhou pra cara do outro. Sabe quando tem aquele olhinho de desenho animado? Ela mesma se corrigiu. Então assim, é o que você falou. Ela mesma estava se revisando. Isso, ela atrapalha o outro e já de se forma revisando o que alguma. estava acontecendo. Isso foi muito fofo. Ela tá fazendo uso de um saber, ó, e tá ajustando ao momento adequado. Agora é português. Então, peraí, é senhor, não é san, né? Ela faz É muito bonitinho. Senhor. Aí na hora que ela falou, a gente fez aquele gatinho, aquele olhinho dos animados lá. Eu confesso que eu também tenho. Eu fui professora de SK, aí eu pulei pro Year 4, foi um gap muito grande, e eu peguei a minha turminha de SK lá. Então a gente lembra, né? As primeiras palavras, e lá no Year 4, a primeira produção de texto, eu fiquei muito emocionada de ver aquilo. É muito bacana. Eu chorei, foi muito lindo, e a gente vê que o processo, gente, é mágico e funciona. E eu que acompanho as salas todas, né? Até o Year 5, você percebe a progressão. A proposta tem uma progressão interessante em relação à leitura, aos eixos da língua portuguesa, né? Que são a oralidade, a leitura e a escrita. Então, assim, a gente vai percebendo essa progressão, né? As crianças ganhando força em relação aos procedimentos, né? Aos conceitos. Então, assim, você vê avanço, né? Ao longo dos anos. Isso é muito bacana. Eu também acho essa fase uma fase. Tem um porquê de tudo que a gente faz e da maneira como nós fazemos, né? E isso é muito bacana. E dentro da sala de aula, ainda mais você que trabalhou com eles no SK depois do Year 4, você teve esse gap aí, de repente você já estava lá, já conseguiu acompanhar, né? Isso é muito bacana. Muito bacana. Bom, eu acho que é isso, Andréia. Bate-papo super bacana. Muito legal. Obrigada pela oportunidade também, né? Da escuta ativa. E a gente só tem a agradecer por toda a contribuição aqui, não só com a gente, agora esse momento, um pequeno gostinho para os pais do que é ter, né, a treinadora aqui com a gente, é muito válido. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para fazer esse podcast, nosso primeiro convite. Primeiro podcast. Olha só! Eu amei, já quero fazer vários. O treinador passou aqui pra fazer. Confesso que eu tava muito segura, mas também gostei da experiência. Bacana, vai porque não fala do que a gente gosta. O papo flui. Obrigada, viu? Obrigadão. Imagina.